Capítulo 4. Sistema de injeção de combustível. Objetivos. Neste capítulo iremos identificar os principais componentes do sistema de alimentação de combustível para os motores de ciclo diesel, conhecer as funções destes componentes, conhecer o sistema de injeção eletrônica Common Rail. Sistema de alimentação e injeção de combustível. Através dos componentes do sistema de alimentação e injeção, o combustível é pulverizado nos cilindros de maneira precisa e controlada. Basicamente é composto por tubulações de baixa e alta pressão, bomba de alimentação, bomba injetora de combustível, bicos injetores, filtros de combustível. A seguir, iremos conhecer a função de cada um destes itens. Circuito do combustível. O combustível do tanque é succionado pela bomba de alimentação, sendo enviado para o filtro através da tubulação de baixa pressão. Neste momento, o combustível isento de impurezas é direcionado para a bomba injetora de combustível, que envia o combustível para os bicos injetores através da tubulação de alta pressão. Para garantir um funcionamento ininterrupto do sistema, os injetores são alimentados com uma quantidade de combustível maior que a necessária, desviando o excesso pela tubulação de retorno. Tubulação de baixa pressão. O circuito de baixa pressão é formado pela tubulação que conduz o combustível do tanque até a bomba de combustível. Tubulação de alta pressão. É composta por tubos calibrados que conduzem o combustível pressurizado da bomba para os injetores. Estes tubos normalmente são metálicos para suportarem as altas pressões. Possuem exatamente o mesmo comprimento, a fim de garantir uma distribuição idêntica de combustível. Atenção! Nunca manipule estas tubulações com um motor em funcionamento, pois podem causar sérios ferimentos e até a morte. Bomba alimentadora. A bomba alimentadora tem a função de alimentar todo o sistema de baixa pressão, succionando o combustível do tanque, provendo a alimentação da bomba de combustível. Filtro de combustível. Os filtros de combustível possuem um elemento filtrante que tem a função de reter todas as impurezas possíveis, oferecendo a menor resistência ao fluxo. Podem existir filtros em série, dependendo da necessidade de filtragem. É importante sempre utilizar filtros genuínos MWM International, pois foram projetados para oferecer o melhor desempenho e performance para os motores. Muitos filtros possuem um parafuso para drenar a água do combustível. A água, por ser mais densa que o combustível, deposita-se no fundo do filtro. Esta operação deve ser realizada frequentemente, a fim de preservar o sistema, uma vez que a água é extremamente prejudicial a todo o sistema de injeção. Bomba de combustível. Existem basicamente duas famílias de bombas injetoras de combustível. Bombas mecânicas. Possuem sincronismo com trem de engrenagens. Bombas de alta pressão. Por serem aplicadas em motores eletrônicos, seu sincronismo é realizado eletronicamente. Ambas têm a função de alimentar os bicos injetores na quantidade e pressão adequadas em qualquer regime de trabalho. Nos slides seguintes, aprenderemos a respeito destas bombas. Bomba injetora mecânica. Existem basicamente dois tipos de bombas mecânicas: bomba injetora em linha, bomba injetora rotativa. As bombas injetoras em linha possuem um elemento de bombeamento formado de um cilindro e um pistão para cada cilindro do motor. A bomba rotativa caracteriza-se por possuir apenas um elemento de bombeamento para todos os cilindros. Sincronismo da bomba injetora mecânica. Sincronismo significa colocar a bomba na posição correta em relação à posição dos pistões, para que o início da injeção aconteça no momento certo. Este procedimento deve ser realizado de acordo com o manual de serviços do motor. Qualquer falha neste processo implicará na injeção fora do tempo correto
o que pode provocar falha de funcionamento, fumaça preta ou branca pela má queima do combustível, dificuldade de partida, perda de desempenho do motor. Dispositivo de avanço automático. Este dispositivo só existe em bombas injetoras de combustível mecânicas. O dispositivo de avanço automático é um conjunto que permite avançar o ponto de injeção quando o motor atinge alto giro, compensando o atraso da combustão. Para fazer esta variação, ele aproveita a força centrífuga criada por dois pesos montados na engrenagem de acionamento da bomba injetora ou acoplamento de avanço. Injetor. O injetor é a peça pela qual o combustível chega até a câmara de combustão. Em sua ponta, existem pequenos orifícios calibrados, com ângulo e direção projetadas para pulverizar o combustível a fim de otimizar o processo de combustão. Existem basicamente duas famílias de injetores: de acionamento mecânico, de acionamento eletromecânico. A seguir, vamos entender o funcionamento do bico injetor mecânico. Injetor mecânico. O conjunto do injetor compõe-se basicamente do porta-injetor e do bico injetor, o qual, por sua vez, é constituído do corpo e agulha. O injetor é comandado pela pressão do óleo combustível proveniente da bomba injetora. No instante em que a pressão do combustível ultrapassa a tensão exercida pela mola no porta-injetor, a agulha é levantada de sua sede e o combustível é injetado na câmara de combustão de forma otimizada, através dos orifícios existentes no corpo do injetor. A pressão de abertura do bico é controlada pela pressão da mola, podendo desta forma ser regulada. Sistema de injeção eletrônica Common Rail. A denominação Common Rail vem do fato deste sistema utilizar um tubo distribuidor de combustível comum para todos os injetores. Este sistema acumula o combustível sob alta pressão dentro deste tubo, garantindo uma melhor pulverização e homogeneidade de injeção. Vantagens: redução de consumo de combustível, menor nível de emissões, funcionamento mais silencioso, sistema de diagnóstico inteligente. O sistema de injeção eletrônica Common Rail possui os seguintes componentes: bomba de alta pressão, acumulador de alta pressão, rail, sensores e atuadores, válvula M-prop, válvula limitadora de pressão do rail, injetor, unidade de comando. Bomba de alta pressão. A bomba de alta pressão tem a função de pressurizar o combustível, suprindo e mantendo o tubo acumulador rail totalmente abastecido com combustível altamente pressurizado. Para isto, utiliza pistões internos, dispostos 120 graus um do outro. Este tipo de bomba não possui sincronismo, uma vez que o tempo de injeção é determinado eletronicamente pelo módulo. Acumulador de alta pressão, rail. O tubo acumulador, ou rail, tem a função de armazenar o combustível altamente pressurizado. Isto garante que, no momento da injeção, a pressão de combustível esteja dentro do valor desejado em todos os regimes de trabalho. É no rail que se localiza o sensor de pressão de combustível e a válvula limitadora de pressão que veremos nos slides a seguir. Sensor de pressão do rail. O sensor de pressão do rail tem a função de medir a variação de pressão interna do acumulador e informar ao módulo eletrônico em forma de sinal elétrico. No módulo eletrônico, estudaremos mais a fundo o funcionamento deste sensor. Válvula limitadora de pressão. A válvula limitadora de pressão é um dispositivo mecânico de segurança e tem a função de aliviar a pressão do rail em caso de sobrepressão. Consiste em um pistão com uma mola calibrada para abrir as pressões pré-determinadas conforme projeto do motor. Válvula M-prop. O nome M-prop é uma abreviação de Magnetic Proportional Valve, que significa válvula magnética proporcional.
Sua função é controlar o fluxo de combustível enviado aos pistões geradores de alta pressão, regulando desta forma a pressão interna do rail de acordo com o regime de trabalho do motor. Esta válvula é controlada eletronicamente pelo módulo. Injetor eletromecânico. Como já aprendemos a respeito do injetor mecânico, vamos aprender agora a respeito do injetor eletromecânico. A válvula injetor, é responsável por pulverizar o combustível na câmara de combustão. Seu funcionamento é eletromecânico, ou seja, após receber um sinal elétrico do módulo, inicia-se a ação mecânica de injeção de combustível. Este componente nunca deve ser desmontado sob pena de perda de garantia. Sensores. O sistema de injeção possui diversos sensores que monitoram constantemente as condições de funcionamento do motor, enviando estas informações para o módulo eletrônico em forma de sinais elétricos. Veja alguns exemplos de sensores. Sensor de pressão de óleo lubrificante. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Sensor de pressão de combustível, rail. Sensor de pressão e temperatura do ar. Sensor de fase. Sensor de rotação, entre outros. Unidade Eletrônica de Comando, UEC. A Unidade Eletrônica de Comando também pode ser chamada de ECM, Electronic Control Module, ou ECU, Electronic Control Unit. A UEC recebe as informações dos sensores, compara-os com os valores gravados em sua memória e determina a quantidade exata de combustível que deve ser injetada para cada situação. Estes cálculos são realizados em frações de segundos. A UEC também é responsável por detectar e informar eventuais falhas existentes no motor, em forma de códigos de falha que são identificados pelos equipamentos de diagnóstico.